Eu quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Eu estou mais tranquilo que eu vi que vocês almoçaram, não foi? Não. Então, pelo menos eu vi uns pratos aí. Então, vou ser rápido. Bom, eu quero cumprimentar o 247, nas pessoas do Leonardo Atushi, do Joaquim Carvalho. Quero cumprimentar a Mariana Siracusa, o Dudu Ribeiro, Maria Eugênia Riscala, o Cristiano Marona e o Tiago Cardoso. Ontem a minha mulher perguntou para mim, você sabe se o Cristiano Marona se elegeu diretor do Palmeiras? Aí eu vou dizer o seguinte, conselheiro do Palmeiras, vou dizer, isso pode ter sido mais um retrocesso na vida dele. Né? Bom, primeiro, parabenizar o 247 sobre esse tema da política de drogas. Eu acho que, tempos passados, a política de guerra às drogas era a política sucedânea da Guerra Fria vendida pelos Estados Unidos. Era a maneira com que os Estados Unidos vendiam arma, vendiam, entre aspas, inteligência, intervenção nos países. Quem se lembra da Colômbia, em que eles fizeram uma política de arrasa-quarteirão, fumigando agrotóxico em cima das culturas. Enfim, eles, inclusive, a jurisdição americana avançava sobre as jurisdições nacionais no que dizia respeito às drogas. Né? O fato que essa política ainda permanece e todos os países são signatários ou, digamos assim, seguidores dessa política. O que nós temos que ver é que uma outra política está nascendo. Isso, ela que deve levantar nossa atenção, receber a nossa atenção, mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o tema, por exemplo, da cannabis é um tema que passou à luz do dia. Hoje, todo mundo compra cannabis, quem é consumidor, compra legalmente cannabis e passou a ser um mercado legal e os americanos, ainda que vendam ou vendiam essa política atrasada de guerra às drogas, eles já modificaram a política interna para os seus cidadãos. Assim como eles modificaram também a política carcerária. A política carcerária, que foi uma política de superencarceramento na temática de drogas, ela se modificou. Uma outra mudança muito expressiva se deu aqui no nosso vizinho, Uruguai. O Uruguai regulamentou o uso da cannabis, o uso que eu gosto de chamar de uso adulto. Eu não gosto muito dessa ideia de uso recreativo, porque fica parecendo que é uma substância que pode não causar nada de problemas. Eu acho que toda substância que altera a consciência pode causar problema para o cidadão. Mas o Uruguai modificou a política e essa modificação ultrapassou um governo conservador, que agora foi derrotado, voltando à frente ampla para o governo do Uruguai. E uma homenagem aqui ao Mujica, que foi quem enfrentou a aprovação dessa política, porque o Uruguai tem especificidades, né? O Uruguai é um país na América do Sul, talvez culturalmente, do ponto de vista de costume, o mais avançado, e dali tem vindo políticas muito avançadas. Né? Enfim, esse tema, o México já mudou, e há uma lógica de repensar a política de drogas. Essa não pode ser uma política cujo centro seja a área de justiça e segurança pública. A política de drogas ela tem que ter como centro a política de superação das vulnerabilidades, de diminuição das desigualdades, de educação, de cultura, de prevenção, e não uma política de justiça e de segurança pública. Esse é o tema dessa passagem. Me perguntam como tratar no Brasil. Eu acho que, na Europa, como nos Estados Unidos,
o tema central da extrema-direita europeia e americana é o tema da desindustrialização e da migração. Aqui, o tema central da extrema-direita é o tema da segurança pública. E a extrema-direita vincula o tema de drogas à segurança pública. E, por isso, é um tema muito difícil de ser tratado na sociedade brasileira. Eu vou falar isso porque eu, como parlamentar, tratei de duas formas. A primeira forma eu propus, e o Cristiano me ajudou, e o Dudu também me ajudou, e você também me ajudou. Nós propusemos, primeiro, descriminalizar o uso de drogas no Brasil. Segundo, nós propusemos a regulamentação do uso da cannabis, o uso adulto da cannabis. Regulamentar o uso adulto, propusemos regulamentar o autoplantio, propusemos regulamentar numa visão não capitalista, não comercial, muito parecida com a regulação que aconteceu no Uruguai. Propusemos também fazer com que você tivesse outros usos da cannabis, o uso medicinal, o uso industrial, o uso para fins de cosméticos. Então, está lá. É um projeto de lei que eu protocolei, se eu não me engano, em 2018. Se eu não me engano, o número dele é 10.541, se vocês puderem olhar aí no Google de vocês, e tramitando. Eu me lembro, quando eu fiz esse discurso, o inelegível, o Capiroto, falou, você é corajoso, hein? Eu falei, precisa ter coragem para enfrentar um tema como esse, você está aqui para quê? E aí, quando ele se elegeu, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me falou, Paulo, eu só topo desse tema um aspecto. Eu falei, qual? Ele falou, o uso medicinal. Eu não topo tratar outros usos. Eu só topo tratar o uso medicinal. Eu falei, então, vamos lá. Ele criou uma comissão, eu virei presidente da comissão, que regulamentou o uso medicinal, o uso industrial e o uso para fins de cosmético e uso veterinário da cannabis. Foi criada uma comissão, nós pegamos um projeto de lei desse que é o atual governador de Sergipe, o Fábio Mitidieri, e o relator foi um deputado do Paraná que fez um importante trabalho. E está lá. Fizemos um trabalho que regulamenta o uso medicinal da cannabis e aí regulamenta vários estágios do uso medicinal, regulamentando para a prática de pesquisa, as universidades, também para as associações, com uma regulação mais flexível, a mesma regulação das farmácias vivas. Fizemos também para a indústria, que tem uma regulação mais exigente, e, ao mesmo tempo, regulamentamos para o uso veterinário, o uso industrial da cannabis. Eu me lembro que o Osmar Terra, a gente chamava ele de Osmar Terra Plana, né? Ele fez um trabalho de esvaziar a comissão. Então, na época que nós fomos votar, a gente viajou o Brasil, ouviu todo mundo opinou. Na hora que nós fomos votar, eles trocaram os membros da comissão. E, mesmo assim, no dia que fomos votar, a gente fez uma contagem de voto, nós perderíamos por um voto. Eles tinham tirado um cara nosso e ele chamou no Palácio o cara nosso. Só que aquele cara que ele chamou no Palácio era suplente de um deputado da Paraíba, e esse deputado da Paraíba, eu liguei para ele e falou, não, pode deixar que eu vou acertar. E aí, com o tempo, ele falou, pode fazer uma nova votação que ele vai votar com vocês. Eu falei, ótimo. Aí fomos para a votação, empatamos, 18 a 18. E tinha
o desempate, quem votava no voto Minerva era o relator. Então, ganhamos de 19 a 18. Está pronto para essa regulação no Congresso Nacional. E aí eles recorreram ao plenário. Eu conversei com Arthur Lira por muito tempo, Arthur Lira dizia que era favorável, mas nunca colocou em votação. Ele precisa votar o recurso. E aí eu conversei com esse Hugo Mota, ele falou, olha, eu acho até que é muito ruim para o Brasil não ter uma legislação dessa natureza. Então, eu acho que o passo que nós devíamos dar nesse momento, como sociedade, é o de regulamentar o uso medicinal, industrial da cannabis. Por quê? Porque você tem uma diversidade de associações no Brasil que estão enfrentando esse tema e que desbravaram esse tema no Brasil. Você tem gente muito boa, não quero mencionar uma das associações, porque vou esquecer esse mundo tão importante das associações. Eu acho que esse que é o passo que nós temos que dar, né? Nós ganhamos, Cristiano, o governo e não ganhamos o parlamento. Eu tenho um amigo do PSOL, que ele é diretor lá do INCRA, que eu falo assim para eles, você acha que com aqueles 15 deputados do PSOL a gente consegue ganhar essa matéria? Não. E ele fala, ele dá uma risada, né? Quer dizer, o parlamento tem minoria, certo? Então, se a gente conseguir resolver essa parada, foi como nos Estados Unidos resolveu, a primeira parada foi essa. Se a gente conseguir aprovar o 399, eu acho que esse tema vai tirando a cortina do preconceito que sobre ele recai, por conta de que hoje toda a sociedade já legitimou, já aprovou esse uso e, ao mesmo tempo, conectar com o tema carcerário e com o tema de segurança pública. Acho que o que é possível fazer no Brasil nessa correlação de forças desfavorável que nós temos hoje, uma correlação de forças muito desfavorável. E quando eu discuto política, uma das regras, das leis da política é de correlação de força. Não adianta você querer ir atravessar um rio, sendo que você não está vendo o outro lado da margem para atravessar aquele rio. Vai ser um nado sem fim, é como ir da costa brasileira até a costa africana nadando. Não sei se você chega. Por isso que eu acho que o tema hoje no Brasil será o de buscar a aprovação do 399. Algumas pessoas questionam, mas o 399 não podia ser melhor? Eu falei, pode. Vamos tirá-lo da Câmara, vamos levá-lo para o Senado, já não tem mais o mesmo governo. A ministra da Saúde, por exemplo, milita nessa direção. Ela foi diretora da Fiocruz, Anísia Trindade. Ela é aliada nesse debate. E no Senado, você pode ver o que dá para fazer para melhorar esse projeto para que ele seja aprovado. As associações, às vezes, temem que a aprovação do projeto, esse mercado possa ser tomado pela indústria. Eu acho que esse medo não deve acontecer. Sabe por quê não? Porque ele está sendo tomado pela indústria estrangeira, né? Ou importando. Por isso, nós tínhamos que ampliar, porque a cannabis, você não faz um tratamento de cannabis igual para todo mundo. Diz que cada um de nós tem um sistema endocannabinoide. E a desregulação desse sistema endocannabinoide faz com que você tenha que ter um remédio feito para você, personalizado. E, para isso, nós não vamos ter... Por exemplo, eu vejo aí todo mundo tomando remédios iguais, né? Isso não tem sentido. Eu não vejo avanço nas decisões no STJ e também não vejo no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo perigo. Porque quando você descriminaliza com poucas quantidades, como é o caso do Supremo, ou você autoriza, dizendo que só pode ser canabidiol, não pode ter THC no tema do medicamento, não é por aí. É a mesma coisa, o medicamento ele vai ser regulado conforme a necessidade do paciente. E, por isso, a decisão do STJ também, na minha forma de ver, é uma decisão que não resolve.
Por isso eu acho que, ainda que tenha algumas pessoas que questionem e têm legitimidade para questionar, eu sou favorável à aprovação do 399, que precisa de um procedimento muito fácil no Parlamento. Tem que votar um recurso e eles têm que ter maioria para a aprovação do recurso, não nós. Então, eles não vão conseguir aprovar o recurso, logo esse projeto vai para o Senado. E no Senado reabre-se o debate com a sociedade brasileira. O restante da matéria, que é a regulação do uso da cannabis, as mudanças na legislação criminal, o tema da diferenciação do usuário com o traficante em termos corretos, esse tema eu avalio, Cristiano, como eu falo com o meu diretor do INCRA, com os nossos 100 e poucos deputados. E nesse tema não chega a 100, viu? Porque tem também um setor conservador nosso que não admite. Mas a gente não consegue hoje passar essa matéria no Congresso Nacional. Por isso, eu termino aqui, Leonardo, sugerindo que vocês possam abraçar a ideia de conversar com o presidente da Câmara, pedindo a ele para votar o recurso que quer levar para o plenário 399. E assim a gente aperfeiçoa, porque ele não será mais mexido na Câmara e vai para o Senado e aperfeiçoa. Por exemplo, eu me lembro que o relator não queria o autoplantio para fins medicinais. Ele não quis, ele falou, isso eu não voto, tá certo? E eu falei assim, então flexibiliza para as associações. Ele topou, nós conseguimos isso. Isso é um tema que poderia ser analisado no Senado, volto a dizer, noutra conjuntura não mais tranquila. Nossa conjuntura não é muito melhor do que 4 anos atrás. Eles só tentaram dar um golpe, né? Eles estão discutindo anistia sem ter ainda sido condenados. Parece que eles já se autocondenaram quando discute anistia, não é isso? Não é uma correlação de forças tranquila, mas eu acho que esse tema podia passar à frente para a gente depois se concentrar nos temas seguintes. Então, Joaquim, foram essas as minhas contribuições. Eu vim aqui, eu fui convidado, mas aí acho que minha agenda não entendeu que eu tinha isso, não entrou na agenda. Então, eu corri aqui e tenho uma agenda longa agora à tarde, mas tem tantos amigos e amigas aí, então deixo um abraço apertado de quebrar os ossos de vocês. Obrigado.